Queridos, vamos continuar. Tivemos um pequeno problema com a internet, né? Então vamos dar sequência. Se cair novamente, aí a gente para por aqui. Vamos entender que não é para a gente dar sequência. Então, como nós estávamos falando, o Senhor Jesus, né? Eu vou repetir o texto, né? Evangelho de Lucas, capítulo 13, lemos do verso 22 ao 29, o Senhor Jesus diz que é preciso se esforçar. Alguém perguntou a ele, né, Senhor, serão poucos os que são salvos? E Jesus diz, ó, se esforcem para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo ao Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então o Senhor Jesus falando aqui, né, para alguém que faz uma pergunta sobre a salvação, e ele diz que muitos, né, tentarão entrar pela porta e não conseguirão. Muitos tentarão, né, mas não irão persistir. Quando o esforçar aqui é nesse sentido, o esforçar é no sentido de lutar, de perseverar na palavra de Deus, de não desanimar da caminhada com o Senhor, de confiar no Senhor independente das circunstâncias. E aí ele conta aqui, né, ele conta uma história, vamos dizer assim, que ele fala sobre o dono da casa, e aí ele está falando dele, está falando da entrada no reino dos céus, e aí ele está falando aqui para os líderes, né, da época, os religiosos, e fala para nós também esta palavra, que diz que quando o dono da casa levantar e fechar a porta, né, aqueles que não tiver passado pela porta ficarão de fora. Né, há poucos dias estávamos estudando, ainda estamos estudando o livro de Gênesis, né, aos domingos à noite nos nossos cultos, e aí no capítulo 6 de Gênesis fala sobre Noé, sobre a arca, e aí a gente está falando sobre isso, que enquanto a porta da arca estava aberta, ainda havia esperança de salvação. Enquanto a porta da arca permanecia aberta, ainda permanecia a esperança. Mas chegou um momento que o próprio Senhor, o próprio Deus fechou a porta da arca. E aí somente pessoas e animais que estavam dentro da arca foram salvos do dilúvio. E assim, amados, não é diferente nos nossos dias. E é isso que o Senhor Jesus está alertando aqui, que vai chegar um dia onde a porta será fechada. Chegará um dia onde o dono da casa aqui, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, o dono da casa irão fechar a porta. E aí muitos vão querer entrar, mas não conseguirão. Pode ser que o Senhor volte e busque toda a igreja. Essa é uma promessa do Senhor Jesus. Mas pode ser que ele volte pessoal para mim, para você, individual. E aí, se ele voltar hoje, se você não tiver passado pela porta que é o Senhor, você não entrará no reino dos céus. Isso não é história e nem ilusão. Isso é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, né, no Evangelho de João, capítulo 10, que ele é a porta das ovelhas. Aqueles que passar por ele entrará e será salvo. Ele é a porta, amados. Aqueles que quiserem entrar no reino de Deus precisa de passar pela porta, precisa de andar no caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, o Senhor convida a passar pela porta.
E ele diz que quando o Senhor, o dono da casa, fechar a porta, né, e as pessoas, aqueles que estavam conversando com ele ali, ele fazendo essa ilustração, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Mas é tarde, a porta já foi fechada. Queridos, quando fechar os olhos aqui nessa terra, é tarde. Se você não tiver passado pela porta que é o Senhor, depois não há mais oportunidade. Não haverá mais oportunidade de você entrar no reino do céu se você não tomar essa decisão em vida. Enquanto a porta está aberta, ainda há esperança. Enquanto a porta está aberta, ainda há oportunidade, possibilidade, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. A oportunidade, amados, é dada a todos, mas passa pela porta aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador. E o Senhor Jesus dá sequência dizendo então que eles vão dizer, vão estar batendo na porta, e o dono da casa vai dizer o seguinte: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Não conheço vocês. Por mais que vocês estejam batendo na porta, eu não conheço vocês. Vocês não têm um relacionamento comigo. Vocês não caminharam comigo da forma que deveria. E aí o texto segue e diz: mas eles vão responder, né? O Senhor estava conosco, ensinava nas nossas ruas. Então, né, vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinastes as nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim todos que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes dá a ideia, né, de um lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Queridos, o Senhor Jesus está falando aqui para pessoas que estavam caminhando com Ele, seus discípulos, seus seguidores, escribas, fariseus, líderes religiosos da época. E eu entendo que o Senhor Jesus está falando exatamente para esses líderes. Sabemos, né, temos registrado que esses líderes procuravam a oportunidade para colocar o Senhor à prova, oportunidade para prendê-lo, até conseguir, né, a oportunidade de prendê-lo, de levar para a cruz. E aí o Senhor Jesus está dizendo: ó, vocês ficarão de fora. Até porque ele diz algo aqui que era de conhecimento daquele povo. Que ele diz que quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, então ele cita aqui, né, os patriarcas. Ele cita Abraão, cita Isaac e Jacó, que era conhecido do povo, né, dos religiosos, dos líderes da época. E ele diz, né, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês estarão excluídos. Ou seja, não adianta você ser religioso, não adianta você seguir uma religião ou uma bandeira, uma placa de igreja, se você não tiver passado pela porta. Tudo isso é vazio. Eu tenho falado isso aqui semana após semana, que a nossa religiosidade em si é vazia. Amados, a religiosidade mais afasta de Deus do que aproxima. Religiosidade sem Deus é nada. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, vocês são pessoas religiosas. Quando ele cita Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, ele está falando para as pessoas que conheciam a lei, que conheciam o Antigo Testamento, pessoas que tinham uma convivência com a palavra de Deus. E Jesus está dizendo, ó, vocês verão eles no reino dos céus, mas vocês não estarão, vocês estarão excluídos, porque não passaram pela porta. A minha pergunta para você nesta noite, ou neste dia, nessa tarde, seja o horário que você estiver assistindo, é se você já passou pela porta. Se você pertence à porta.
Porque como ele diz, o Senhor Jesus diz, quando o dono da casa levantar e fechar a porta, acabou a oportunidade. Queridos, o Senhor tem dado a oportunidade dia após dia. O Senhor tem dado oportunidade a mim, tem dado oportunidade a você de conhecer a vontade dEle, de conhecer a palavra dEle, de fazer a vontade dEle, de nos entregar aos cuidados dEle. A pergunta é, você já passou pela porta? Você já passou pela porta estreita, né? Ou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, fala porta estreita e porta larga, e diz que a porta larga, muitos passam por ela, sabe por quê? Porque a porta larga é fácil, você caminha a sua maneira, você entra com toda a sua bagagem, você vive a vida da maneira que você acha que deve viver. Mas se você quer passar pela porta estreita, você precisa abrir mão de si mesmo. O Senhor Jesus várias vezes vai dizer nos evangelhos, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O convite do Senhor é passar pela porta estreita, e para isso nós precisamos de abrir mão do nosso eu, para isso nós precisamos de abrir mão da nossa religiosidade vazia, para isso nós precisamos de abrir mão das coisas desse tempo que nós julgamos tão importante. Não estou aqui dizendo, amados, que você não deve lutar pelas coisas, que você não deve trabalhar, que você não deve estudar, que você não deve fazer as coisas que você gosta. Não é isso, e nem é esse o objetivo da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos orienta que o reino de Deus é prioridade. E se Jesus não tem sido prioridade na sua vida, eu quero te dizer que você ainda não passou pela porta. Se Deus não é prioridade na sua vida, é uma opção, quando você precisa, você busca, eu quero te dizer que você ainda não passou pela porta. E se você não passou pela porta, você está perdendo grande oportunidade, porque pode ser que o Senhor volte, pode ser que a porta feche ainda hoje, para todos, ou para mim, ou para você. E aqueles que estiverem de fora, não entrarão, não estarão no reino dos céus. Amados, sem falar de religião, sem fazer julgamento, mas não há terceira opção, é céu ou inferno. Quando você fechar os olhos aqui, se você não tiver passado pela porta estreita, você jamais entrará no reino dos céus. Não tem a oportunidade de depois, talvez, não. Volta a falar, quando Deus diz para Noé que era para construir a arca, e Deus manda que os animais entrassem, que Noé e sua família, os filhos, as noras, a esposa de Noé entrassem na arca, o próprio Senhor fechou a porta por fora. E depois que a porta fechou, ninguém mais entra. Depois que a porta fechar, não há mais possibilidade de entrar no reino dos céus. Esta é a palavra que eu queria deixar para mim nesta noite, para você nesta noite, neste dia, que você possa rever a sua situação diante do Senhor, rever a sua caminhada. E mais uma vez digo, não estou falando aqui de ser frequentadores de igreja, por mais que isso seja importante, por mais que a palavra de Deus diz no Salmo 133, quão bom e suave é, ou agradável é que os irmãos vivem em união, que tenhamos momentos de união, momentos de comunhão, ir na igreja, é essencial para nós, para o nosso relacionamento, para o nosso crescimento, para a nossa comunhão uns com os outros. Mas ir à igreja sem passar pela porta estreita, sem ter passado pela porta, não resolverá a situação de ninguém. Então que você possa rever a sua situação diante de Deus, para que quando o dono da porta levantar e fechar a porta, você não esteja de fora. Para que você não venha dizer, comemos e bebemos contigo, Senhor, nós estávamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, não tenho parte com vocês.
Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, guardando você, guardando a sua caminhada e te dando direção. Procure, busque no Senhor, pergunte ao Senhor se você já passou pela porta. O Senhor vai falar no seu coração. E se você ainda não passou, aproveita mais uma oportunidade que Deus está te dando para entrar pela porta estreita. Uma boa noite para você, uma boa noite para sua família, uma boa noite a todos e que a graça de Deus continue, né, sobre as nossas vidas, que a graça, que a paz do Senhor continue sobre nossos lares, hoje e para todos sempre. Um grande abraço a todos.